convidar você que está aqui junto com a gente no Supremo para estudar os crimes contra o patrimônio. Eu sou Andréa Brita e é uma alegria compartilhar dessa jornada ao seu lado. Vamos começar então? Sempre lembrando, né, eu gosto de fazer essa breve introdução, que o Código Penal, em que pese haver as leis esparsas, né, tudo começou em 1940 com um Código Penal, né, no Brasil, que pretendeu, naquele momento, abarcar todos os crimes, né, fazer previsão de todos os delitos naquele momento político, social. Então, a sociedade foi evoluindo, o direito e o direito penal, por sua vez, é uma ciência de seu tempo, tem que acompanhar a evolução social, e aí nós começamos a ter alterações no Código Penal e as leis esparsas. Bom, nossa proposta, considerando, né, os crimes em estudo, é abrir a parte especial do Código Penal. O Código Penal, ele tem duas grandes partes, né? A parte geral e a parte especial. A parte geral, né, serve para ser aplicada aos casos concretos previstos, né, como crime, tanto na parte especial quanto nas leis penais incriminadoras esparsas, né? Então, é lá na parte geral que nós vamos ter a figura do crime tentado. Então, abrindo a parte especial, eu só, num primeiro momento, vou ter a definição de um crime em tese consumado. Se ele admitir a tentativa, eu tenho que combinar o que está na parte especial com a figura da tentativa da parte geral. É na parte geral que eu tenho o concurso de pessoas, o concurso de crimes, a aplicação, né, da pena, o sistema trifásico. E a partir do artigo 121, tem início a chamada parte especial do Código Penal, que faz previsão dos crimes em espécie. Nessa parte, o legislador escolheu trabalhar com a relevância dos bens juridicamente tutelados, e por isso, quem inaugura a parte especial, quem abre a parte especial do Código Penal, é o artigo 121, que traz a figura do homicídio. Ele está lá no título dos crimes contra a pessoa. E o primeiro crime, né, o primeiro fato típico a ser previsto contra a pessoa são, né, os crimes contra a vida, começando pelo homicídio. E aí a gente tem aquele bloco, né, de 4 crimes que vão a júri, né? O homicídio, a instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e à automutilação, o infanticídio e o aborto. Eu estou dizendo isso para que você visualize que foi uma opção do legislador penal começar tutelando a pessoa, e tutelando a pessoa, ele inicia a parte especial tutelando a própria vida. Na sequência, né, vem a tutela de outros bens, né, e a partir do artigo 155, o legislador penal tutela o patrimônio, na sequência da tutela da pessoa.
Então, o último crime, né, que tutela a pessoa está lá no artigo 154 e inicia-se, então, a proteção ao patrimônio. E ela está aí, né, do artigo 155 ao artigo 183. Iniciando, então, com o crime de furto, que é o crime desses, né, contra o patrimônio, tanto para uma pessoa que é leiga, contra o patrimônio existem dois crimes muito populares, né, o furto e o roubo. E para a gente que é estudante de direito, né, certamente dos crimes contra o patrimônio, a gente sabe que a vedete é o furto. Né? É o crime, assim, é um crime riquíssimo, né? Uma estrutura dele, né? mil hipóteses, possibilidades, né? E é a ofensa, a lesão ao patrimônio sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, o artigo 155, ele diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Né? E a partir daqui, dessa estrutura, né, desse tipo penal, nós vamos fazer destaques, né, tanto com relação à redação desse tipo penal, né, e peculiaridades que acabam aparecendo muito em provas e concursos e também na vida real, né, de quem advoga, né, quem já está aprovado, né, em algum concurso aí de carreiras jurídicas, a gente vai sempre trabalhar muito aí com o delito de furto, ok? Então, vamos lá. Eu começo dando destaque ao verbo. Todo tipo penal, então, a partir do artigo 121, todo tipo penal, ou seja, né, toda vez que o legislador ele narra um crime através da figura, né, do tipo penal, uma figura técnica, né, do tipo penal, você vai perceber que todo tipo penal tem um verbo. Qual é o verbo aqui do furto, do artigo 155? É o verbo subtrair, né? Subtrair, que é um verbo que, conforme nós vamos ver, ele aparece também no roubo e aparece também no peculato furto. O verbo subtrair, e aqui já vai uma informação absolutamente importante, que pode ajudar você, né, nessa caminhada de estudos, a distinguir definitivamente, né, a diferença entre o furto e a apropriação indébita, o furto e mediante fraude e o estelionato. O verbo é subtrair. O verbo subtrair, e aqui pensando mesmo na língua portuguesa, se você abrir lá um dicionário, alguém ainda abre dicionário, gente? Ou é tudo lá no Google mesmo, né? Antigamente tinha uma coisa que chamava dicionário, né? Enfim, o verbo subtrair, na língua portuguesa, sempre vai indicar uma posse inicial indevida. O verbo subtrair, ele sempre vai indicar, ele sempre vai dizer que a posse inicial é ilícita, que a posse inicial é indevida. O verbo subtrair, na língua portuguesa, tem como sinônimo o verbo retirar. Retirar sem o consentimento, né? Indica
né, a tomada de algo sem o consentimento da pessoa que tem a coisa de si retirada. Você sempre que, né, for estudar, sempre que aparecer uma questão envolvendo o crime de furto, você tem que ver, né? É para distinguir se é furto, se é furto mediante fraude, se é estelionato, se é apropriação indébita. Lembrar, furto, verbo subtrair, posse inicial indevida e ilegítima, verbo subtrair, sinônimo, retirar. Então, no furto, eu sempre vou ter alguma coisa retirada da vítima sem o consentimento dela. Todavia, sem violência contra a pessoa. Acho que esse gesto que eu fiz assim não seria o mais devido, né? Eu vou ter uma coisa retirada da vítima sem o consentimento dela, né? Então quer dizer que no furto a vítima ela não pode ver que está sendo subtraída? Nós vamos falar sobre isso mais adiante. E você vai ver que não é isso. O que importa para definir o furto é que não haja violência ou grave ameaça contra a pessoa e que a coisa seja retirada, subtraída da vítima sem o consentimento dela. Ok? O elemento subjetivo do crime de furto é o dolo. Não existe furto na modalidade culposa. Então, a título de refrescar a mente, é preciso lembrar que, em tese, todos os crimes são dolosos. E só haverá a forma culposa de um crime, qualquer crime, se a lei assim fizer previsão expressa. Andréia, como que você fala assim com tanta segurança que o furto não admite a forma culposa? Como que você, né? Por quê? À medida que a gente estuda esse tipo penal, e aí a gente vai ver, quando a menção lá de equiparação de energia, coisa, furto durante o repouso noturno, furto qualificado, em nenhum momento, o legislador fala assim, se o furto for culposo, se a coisa for subtraída culposamente. Já quando você está lá estudando o artigo 121, vai chegar lá no parágrafo 3º do artigo 121 e vai ter lá, se o crime for culposo, né? Ou se for praticado com culpa. E é por isso que se diz que uma das características, né, do delito culposo é o princípio, né, ele ser regido pelo princípio da o princípio da especialidade, né? Porque ele tem que ser previsto, princípio da excepcionalidade. Só a forma culposa se excepcionalmente o legislador fizer previsão da culpa, ok? Falei especialidade, desculpa, princípio da excepcionalidade. Os tipos culposos são excepcionais e só admitem a modalidade culposa aqueles crimes que o legislador fala expressamente que pode haver a configuração da modalidade culpa. Isso aqui, gente, né, todo mundo que passou pela faculdade de Direito, né, ficou em algum momento, né, com um exemplo na cabeça, que hoje a gente sabe que é o erro de tipo. E olha que interessante.
levar no aeroporto ou na rodoviária mala alheia, na certeza de que ela é própria. Eu erro no tipo, na estrutura do tipo, que diz que para que haja furto, a coisa tem que ser alheia, portanto, não há furto de coisa própria. Aí eu estou lá no aeroporto, eu estou lá na rodoviária, e, né, ou tirando lá do bagageiro do ônibus, ou lá na esteira da rodoviária, a minha mala é uma mala primícia preta. Por isso que eu nunca tenho mala primícia preta. Porque toda hora, assim, procura saber, aquele amigo que teve a mala tirada por outra pessoa, isso não era uma mala pretinha, gente. Né? Aí ele vai lá, ele pega aquela mala, eu não sei para o homem, mas isso para a mulher é uma tragédia. Né? Você chegar no hotel, abrir a mala, ela não é sua, não tem nada seu lá dentro, que horror! Né? Quando isso acontece, ocorre o chamado erro de tipo essencial, que exclui o dolo e também a culpa, se o tipo penal admitir a forma culposa. Né? Uma vez eu fiz uma viagem e, na hora que eu e minha filha fomos descer do avião, ela abre, ela é mais alta do que eu sempre peço para ela abrir o bagageiro, né? Ela olha assim e fala, mamãe, nossa mochila preta não está aqui. Eu falei, não é possível. Aí ela puxa uma outra mochila preta, parecidíssima com a minha, mas com uma diferença. A minha mochila preta estava mais carregada de bottoms, de chaveiros coloridos, do que uma árvore de Natal enfeitada. A mochila preta que ficou, gente, não tinha nada, era uma mochilinha preta básica. Eu falei, não, essa mochila não é a nossa. E aí a gente pegou as nossas coisas e a mochila preta, e começamos, né, pedir licença para descer e fazendo assim com a mochila. Quando eu vejo o cara com a minha mochila, que é impossível não identificar a minha mochila, ele de costas, assim, com a mochila carregada de chaveiro. E eu comecei a gritar, it's my bag! E aí o carrinho que ele estava parou. Eu subi, ele olhou para mim com a cara feia. Né? Your bag? Aí a minha filha mostrou a dele para ele. Aí ele, rapidamente, né? Aí pediu desculpas, fizemos a troca das mochilas. Ai, mas por que a Andréia está contando esse caso? Momento conta caso? Não, gente. Porque, veja bem, se esse rapaz tivesse agido com o cuidado objetivo necessário e observado, ele teria, eu não sei, eu não consigo até hoje entender como que ele trocou a mochila dele pela minha. Ele teria visto, não, essa aqui não é minha, isso aqui tá parecendo uma árvore de Natal, né? A minha é essa aqui que não tem nada. Mas na hora que ele viu os fundos assim da mochila preta, penso eu, ele puxou a mochila e pôs nas costas. Ele não agiu com cuidado objetivo necessário. E aí, ele leva coisa alheia, né? Na certeza de que era a mochila dele, que era coisa própria. Como ele não agiu com o cuidado objetivo necessário, ele poderia responder por furto? Claro que não. Por que não? Porque, apesar dele não ter agido com o cuidado objetivo necessário, o crime de furto só admite a modalidade dolosa. Por isso, quando eu troco, né, a minha mochila pela mochila do outro, o meu casaco pelo casaco do outro, o meu guarda-chuva, tem coisa mais igual do que guarda-chuva, gente? O meu guarda-chuva, não estou falando de sombrinha, não, estou falando de guarda-chuva mesmo, é impressionante, é tudo igual.
Eu não sei nem como é que você sabe que é o seu. Vai ver que você até já levou um que não era seu e a pessoa nem se deu conta, né? Que ficou com outro guarda-chuva. Enfim, não há crime. Porque ainda que o agente não tenha se comportado com o cuidado objetivo necessário, o crime de furto não admite a modalidade culposa. Esse é um crime de forma livre. Eu achei necessário passar a falar sobre isso, porque há algum tempo atrás eu me deparei com uma questão na qual o indivíduo adestra o cachorrinho dele para subtrair coisas. Então, o cachorrinho é treinado assim, ele vê uma carteira assim em cima da mesa, ele vê um celular em cima da mesa, ele passa fazendo de bonitinho e sai correndo e entrega para o dono. E muita gente ficou na dúvida, porque a primeira opção era que era atípico. Porque cachorro não pode ser sujeito ativo de furto. E aí, qual que era a resposta? Né? É claro que o cachorrinho não poderia ser responsabilizado, mas, sem dúvida nenhuma, o dono dele usa o animal como se fosse uma vara de pescar para tirar a roupa do varal da vizinha, entendeu? Isso, ou seja, o agente, ele pode subtrair a coisa alheia móvel conforme a imaginação dele lhe permitir. Né? Quanto mais criativo a gente, mais inusitada será a execução deste delito. Ok? Quem é o sujeito ativo? O crime de furto é um crime comum. Então, numa classificação doutrinária dos delitos, o doutrinador diz que, considerando a pessoa do agente, considerando a pessoa que pratica o crime, os crimes podem ser comuns, próprios ou de mão própria. Os crimes comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa, independentemente do grupo que ela pertença, independentemente do cargo que ela exerça, independentemente do sexo dela, independentemente do parentesco dela, qualquer pessoa pode furtar. Qualquer pessoa pode ser agente do crime de furto. Portanto, ele é um crime comum. Né? Os crimes próprios, só para lembrar rapidamente, são aqueles que exigem que o agente pertença a um determinado grupo. Os crimes próprios mais famosos, né, o grupo de delitos próprios mais famosos do Código Penal, são os crimes funcionais, praticados por funcionário público contra a administração pública. E os crimes de mão própria são aqueles que, mais do que esse requisito, né, do agente pertencer a um grupo, exige a chamada pessoalidade. São delitos que não podem ser declinada a execução para terceira pessoa. O crime de autoaborto, que está lá na primeira parte, né, do artigo 124, é provocar aborto em si mesma, ou consentir que outrem lhe provoque. Se a gestante consente que terceira pessoa provoque o aborto nela, ela já sai da primeira parte do artigo 124, que induvidosamente é um exemplo clássico de crime de mão própria. Provocar o aborto em si mesma. Ok? Crime de furto, crime comum. Agora, quem pode ser a vítima do crime de furto? Quem é o sujeito passivo do crime de furto? O sujeito passivo do crime de furto só pode ser o proprietário, o dono da coisa que
que está sendo subtraída, ou o legítimo possuidor. Considerando que este é um crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, o mero detentor da coisa, majoritariamente, não pode ser considerado vítima deste delito. Como assim, Andréia? Imagine que uma empresa tem um motorista. Imagine que uma pessoa física tenha um motorista. Quando quando alguém contrata um motorista, é para dirigir o carro dela, ok? Perdeu a paciência de dirigir, nunca aprendeu a dirigir, aí a pessoa vai e contrata um motorista. O motorista, apesar de exercer a posse, na verdade, ele não é um possuidor legítimo, ele é um mero detentor. E aí, o chefe lá da garagem, da empresa, chama o Zé e fala, Zé, vai ali e busca isso aqui assim, que o diretor pediu para pegar isso lá. Ele pega o carro, estaciona tudo direitinho. Quando ele busca o negócio, ele olha, só tem o buraco do carro lá. Quem é a vítima dessa subtração, dessa retirada desse patrimônio, sem consentimento do proprietário, É a empresa, a pessoa jurídica, na pessoa de seu representante legal, ou a pessoa física para quem esse motorista trabalha. Vocês já ouviram falar que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Não é bem assim, não. Mas ladrão que furta ladrão, pratica furto? Pratica furto. Mas, se o ladrão que furtou outro ladrão subtraiu algo que estava na posse lá do outro ladrão, que também tinha furtado aquela coisa, a vítima continua sendo o legítimo dono da coisa que foi subtraída. Este ladrão, que estava até exercendo a posse daquele celular ou daquela corrente de ouro, ele é um mero detentor daquela coisa. Portanto, ele não pode constar no processo como vítima, porque ele não teve o patrimônio dele ofendido. Ele não teve o patrimônio dele lesado, ok? Vai responder pelo furto, e o outro que subtraiu dele vai responder pelo furto também. Se for a mesma coisa, a mesma vítima, que é o camarada que perdeu, que teve subtraída a sua corrente de ouro. Ok? Seguindo aí, o objeto material desse delito, o objeto material é a coisa sobre a qual recai, a execução do verbo, no caso aqui, a coisa, que tem que ser totalmente alheia e móvel. Para o direito penal, coisa móvel é coisa carregável, é coisa pegável, é coisa transportável. No furto, essa coisa móvel, ela tem que ser absolutamente alheia. Como assim, Andréia? Por causa disso aqui, meus queridos. Olha, lá no artigo 156, que encerra a disposição acerca do furto, eu tenho furto de coisa comum. Subtrair o condômino, o coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Então, vejam que a subtração de coisa que não é totalmente alheia
não configura o furto, podendo configurar, né, o artigo 156, que traz a figura do furto da coisa comum.